Ali no telão vai aparecer. Eu fiz questão de separar essa imagem porque eu sabia que a gente ia chegar nesse papo. Tem uma imagem em que fica enfileirado o Arnold, o Sérgio Oliva e outros competidores dessa época. E claramente você consegue perceber ali uma questão estrutural que se assemelha muito ao Alex. Quer ver, ó? Vai aparecer agora. Lá, 1972. 72? 72? Quem que tá ali, Alessandro? Ali tá o Franco Columbo, Sérgio Nubret, Sérgio Oliva, Arnold, Frank Zene. Esse Olímpia foi em Essen, na Alemanha. Pô, tá bom de memória? 72. Eita, isso não briga em serviço, né? Não, e assim, foi o pior ano de preparação do Arnold, porque ele perdeu o irmão dele, o Maynard, um ano anterior, e 2 meses depois o pai morreu, o Gustav. Então foi... E inclusive, foi a última vez que ele viu o pai, porque o pai e a mãe foram nesse Olímpia assistir ele, entendeu? Então depois desse Olímpia, o Arnold ele viaja para a África, que ele vai fazer um guest pose. Não sei se vocês já viram uma foto que ele está com uma faixa no joelho. Ele foi fazer um guest pose num evento na África. E aí, o que aconteceu? Não tinha palco. E o Arnold, ele trabalhava... Ele tinha uma empresa de alvenarias com o Franco Columbo. E aí ele construiu um palco improvisado. Mas aí a galera toda entrando para competir. Quando ele foi fazer o guest pose, o palco rompeu, ele caiu e machucou o joelho. E aí enfaixaram e ele continuou fazendo esse guest pose. E aí quando ele volta... desse encontro, desse guest pose na África, ele encontrou 2 caras que foram essenciais para a história, que foi o George Butler e o Charles Gaines. O Charles Gaines foi quem escreveu o livro Pumping Iron. E o George Butler foi o cara que dirigiu o filme. Eles se encontram ali em Nova York, e aí o Arnold, ele estava indo para Los Angeles para se operar, mas eles se encontraram ali e os caras queriam conhecer o Joe Hader e tal. E a história começa ali, a partir de 72. E aí no final do ano, 2 meses depois, o pai dele faleceu. Agora, esse Olímpia aí, o Sérgio Oliva, cara, ele não competiu em 71, porque ele foi punido, né? Na IFBB teve uma nova regra, então o cara competiu numa outra federação, não podia competir no Olímpia, e ele competiu no Mr. Universo da NABA. E nesse ano aí ele voltou. Então era, por exemplo, o Arnold venceu, o Sérgio Oliva venceu o Arnold em 69, em 70 o Arnold venceu o Sérgio Oliva 2 vezes, que foi no Mr. World em Columbus, Ohio, que era o evento do Jim Lorme, inclusive foi aonde o Arnold teve a ideia do Arnold Classic, porque depois daí ele falou pro Jim Lorme, eu vou encerrar a carreira, vou voltar, a gente vai fazer alguma coisa. E a partir de 76 eles começaram a copromover o Mr. Olímpia. E aí eles voltaram a competir, ele e o Sérgio Oliva, que ali ficava claro que seriam os 2, até porque depois desse ano aí, a partir de 74, eles dividiram as categorias, né? Acima de 90 e abaixo de 90. E era a estreia do Sérgio Nubret também. E o Sérgio Oliva, nesse ano, os fotógrafos ali do Mr. Olímpia, os caras chegaram a dizer que era surreal o físico dele e que o próprio Arnold falou que se esse evento fosse na América, ele tinha perdido. Olha só. Porque o que acontece? Na Europa, a prioridade era o volume. É isso. Entendeu? Era o tamanho. E o Arnold não tinha se preparado bem. E o Sérgio Oliva estava na pele, que é exatamente isso que a gente está falando aqui do Alex. Então, quando ele entrou, o Albert Buzek, que era um fotógrafo, que era muito amigo do Arnold, falou, cara, ele ficou na dúvida quem ia vencer, se ia ser o Sérgio Oliva ou o Arnold. Sim. E, inclusive, o Sérgio Oliva ficou em segundo. E em 73, só para concluir, teve um evento no México, foi o Mr. Internacional, o Arnold foi para competir. Só que quando chegou lá, o Sérgio Oliva estava lá. Quando ele bateu com o Sérgio Oliva, o Joe Hader não deixou ele subir no palco. Quando terminou o evento, o Sérgio Oliva foi o campeão do show. Aí o que aconteceu? Ele chamou o Arnold de covarde, porque o Arnold não foi competir com ele. Falou assim, cara, você é covarde. O Joe Hader ficou fulo da vida com aquilo, desclassificou o Sérgio Oliva, ele perdeu o título do Mr. Internacional e o Arnold não subiu, porque quando ele chegou lá e viu o Sérgio Oliva, ele falou, cara, se ele sobe e perde, ia ficar feio para ele, para o Mr. Olímpia e para o Joe Hader, entendeu? E aí foi aí que o Sérgio Oliva foi mandado embora. Ele só volta em 1984. Ele ficou todos esses anos competindo numa outra federação, que era a WBBG, que era a federação do Dan Leary, que era um rival do Joe Hader, que inclusive tinha um evento chamado Mr. Olympus.
Ô, louco. Porque o Dan Lewry dizia que o nome Mr. Olympia era dele, foi ele que registrou, entendeu? Então ele criou um outro evento chamado Mr. Olympus, que a curiosidade que é mais interessante é que o Sérgio Oliva, ele foi campeão do Mr. Olympia 3 vezes. Sim. 3 vezes. E do Mr. Olympus também, 3 vezes. Caraca, É pediu a história, música hein? 2 vezes. Porra.